Bom dia, pessoal. Esse é o take 2 da minha aula introdutória sobre o reino Metazoa, sobre os animais. Como sempre acontece nessas aulas, eu falo que eu quero fazer uma aula curta e condensada, e como quase sempre acontece, não dá certo. Eu fracasso, a aula sai extensa, essa saiu de uns 40 minutos, e ainda tem os quinidários, os poríferos, eu queria condensar. Então, essa parte introdutória eu vou refazer, focando nas principais informações, tá? Para que fique mais curto. E vou deixar o link para a aula completa que já está upada no YouTube. Se vocês quiserem, tiverem 40 minutos para gastar e quiserem acharem demais, eu recomendo. Tá? Sabadão à noite, pega uma coca gelada, assista a aula completa. Essa aqui, prometo, vai ser mais curta. Vamos lá, falar sobre os animais. Então, se eu pedir para vocês pensarem no animal, garanto, muito provavelmente vocês vão pensar num vertebrado, muito provavelmente vocês vão pensar num mamífero, talvez uma ave, mas vocês vão pensar num bicho que voa, nada, pula, corre, se mexe. E se eu perguntar para vocês quais são as características do animal, vocês vão me responder baseado talvez nessa ideia da cabeça de vocês. É um bicho que se mexe, geralmente, reage a estímulos, né? Tem um sistema nervoso, tem um nível cognitivo relativamente alto, né? E ele tem que comer, ele não produz o próprio alimento, ele não é uma planta, né? Ele tem que caçar ou ele tem que correr atrás de planta para comer ou alguma coisa do gênero. Ele se mexe para procurar o alimento dele. Isso é um bicho. No entanto, a gente vai ver ao longo do curso que muitos animais não seguem esse padrão. E o que define os animais não é exatamente isso. Né? Vamos dar uma olhada. Ó, todos esses caras aí, ó, isso é um bicho. Isso é um bicho. Isso é um bicho. Isso é um bicho. Bicho, né? É, bicho, vai aparecer dois moluscos e depois um quitenóforo agora. Eu tava tentando falar todos os bichos que aparecia. Pra gente por agora basta saber. Todos esses caras que apareceram na tela são bichos. Alguns não parecem, não tem parte da frente, parte de trás. Esse quitenóforo, ele até, né? Mas os outros, você olhava onde fica a frente, onde fica atrás. E com alguns que foram mostrados, com certeza não se mexiam ou não faziam isso rapidamente. Eram organismos sésseis, eram organismos que estavam parados. Ora, então, você vai pensar, se esses bichos aí tudo são animais, são bichos, olhar para um desses. Então, o que define um bicho? Vamos lá, o que define um animal? O que define um organismo pertencer ao reino metazoa, ao reino animal? Primeiro, organismos eucariontes, a célula deles tem núcleo e organelas, né? Tranquilo até aí. Segundo, organismos com mais de uma célula, multicelulares. Se você está olhando para um ser unicelular, você não está vendo animal, você pode estar vendo um protozoário, por exemplo. E com nutrição heterotrófica, né? Que não produzem o próprio alimento. Até aí tudo muito bem. Mas a gente viu semana passada, tem outro reino de organismos que poderia se encaixar aí. São os fungos. Fungo também é eucarionte, né? Também a maioria das espécies é multicelular, apesar de não todas, mas tem, né? E também nutrição heterotrófica. E aí, o que diferencia um animal de um fungo? E como a gente viu rapidamente na última semana, animais e fungos eles são mais ou menos evolutivamente próximos. Né? Os fungos são mais próximos dos animais que das plantas, por exemplo. Né? A primeira coisa que a gente poderia falar que diferencia um animal de um fungo é geralmente a forma de nutrição. Fungo e animais são heterotróficos? Sim, mas os animais geralmente ingerem o alimento. Né? Os animais eles comem e a digestão do alimento se dá dentro do corpo. Se intra ou extracelular, a gente vai ver daqui a pouco, mas geralmente a digestão se dá dentro do corpo do animal, que não é o que acontece com os fungos. A gente viu, o fungo ele cresce as hifas, ele secreta as enzimas digestivas, libera e depois só absorve os nutrientes. A digestão se dá fora do corpo do fungo. Geralmente com animais já não é assim. Então essa já é uma diferença, tá? E a segunda diferença, talvez mais importante, é essa que nós estamos vendo aí na tela. Os animais eles têm uma forma de desenvolvimento muito característico, né, e que vocês viram ano passado. Vamos relembrar rapidamente. Gametas masculino e feminino se unem formando um zigoto. O zigoto é a união dos gametos, a união é o resultado da fecundação. Ele é diploide, então. Esse zigoto passa por clivagens, divisões celulares. Nos animais, essas clivagens levam a uma bolinha de células indiferenciadas, todas iguais, chamadas mórula. Essa mórula, em dado momento, se reorganiza formando uma blástula, formando uma bolinha oca. Não é oca, tem líquido aqui no meio, mas uma bolinha com líquido dentro. Bacana. Isso. Todos os animais chegam até aqui.
Se o desenvolvimento passa pelo estágio de blástula, você está olhando para um bichinho, você está olhando para um animal, tá? A gente vai ver que a maioria dos animais, esse desenvolvimento continua. Todos eles passam por blástula. Na maioria esmagadora deles, esse desenvolvimento continua. Já que a gente está aqui, vamos falar rapidamente sobre esse desenvolvimento. Então, na maioria dos animais, após o estágio da blástula, você tem uma reorganização da blástula, a invaginação de uma região da blástula, essa região é empurrada para dentro, formando a tal da gástrula. E a gástrula, a gente vai ver, ela é super importante, a gente vai falar mais sobre ela, porque, primeiro, ela diferencia as chamadas tecidos germinativos, né? As linhagens germinativas de células. Até a blástula, todas essas células são iguais, indiferenciadas. A partir da gástrula, você tem a camada externa, chamada ectoderma, e a camada interna, chamada endoderma. E aí essas células já têm destinos diferentes. Elas já não são exatamente iguais, elas já vão formar coisas diferentes ao longo do desenvolvimento embrionário. E elas vão se diferenciar para coisas diferentes. Então, você tem essa primeira diferenciação dos folhetos germinativos, ectoderma e endoderma. De novo, não em todos os animais, mas na maioria aparece um terceiro folheto embrionário, que é a mesoderma. E além disso, você começa a ter uma orientação no embrião. A blástula é uma bolinha, tudo igual, não importa por onde você olha. A gástrula não. Ela tem essa cavidade, que é o arquêntero, vai formar o sistema digestório, e essa abertura, que é o blastóporo. Então já tem pelo menos alguma diferenciação e a gente vai ver o que o blastóporo vai formar. Então os eixos do animal, mais ou menos onde vai ficar as coisas do animal, começam a ser definidas na gástrula. Né? Então a gástrula é um estágio embrionário importante para os animais que os têm, que são quase todos. Legal? Além disso, a gente vai ver que quase todos os animais têm tecidos, em particular tecido nervoso e muscular. Né? Quase todos os animais respondem rapidamente a um estímulo. Você cutuca ele, ele vai reagir de alguma forma, rapidamente, por causa do tecido nervoso e muscular. E a presença de colágeno. Colágeno é uma proteína presente em todos os animais, pelo menos até onde eu sei. Não sei se tem algum que perdeu secundariamente, mas mesmo os animais mais primitivos, eles apresentam colágeno e todos os outros, a gente também, boi, vaca, né? Nossa cartilagem é feita de colágeno. Vamos lá. Né? Outra característica dos animais é o ciclo de vida, que é muito, como é que fala, familiar para nós, e por isso eu vou falar sobre ele rapidamente. Mas é aquela coisa, dois organismos, né? O macho e a fêmea, o macho produz espermatozoides, o gameta masculino, a fêmea produz óvulos, o gameta feminino. A união, a fertilização, a fecundação desses gametas leva à formação de um zigoto. Esse zigoto se desenvolve, cresce até formar um organismo que adulto vai voltar a produzir os gametas. E todas as fases do ciclo de vida são diploides, os organismos têm dois conjuntos de cromossomos, à exceção dos gametas. Os gametas nos animais são as únicas células haploides. Diferente dos outros ciclos de vida que a gente já viu, e é o ciclo de vida humano. Pode ter coisa ali no meio, pode ter fase larval, pode ter dois organismos ou um só, você pode ter organismos monóicos, que são hermafroditas, o mesmo organismo produz gameta feminino e masculino, ou pode ter dois separados, sexos separados, né, os organismos dioicos. Você pode ter muita variação aí no meio, mas o ciclo dos animais é sempre esse, o ciclo de vida. Então essa é outra característica dos animais. E todas essas características fizeram ou resultaram num reino extremamente diverso de organismos. Né? Vocês devem saber, por mais que vocês não conheçam toda essa diversidade, vocês só têm noção. Tem animal de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho. É uma diversidade morfológica de formas muito grande. Muito grande. É o reino mais legal. Pelo menos na minha humilde opinião. E olha que eu gosto dos outros. E a gente tem cerca de 35 grupos, 35 filos dentro do reino Metazoa. É muita coisa diferente, né? E aqui estão, pelo menos segundo algumas classificações, esses cerca de 35 filos. Aí tem até mais, ó. É muita coisa diferente e, infelizmente, a gente não tem o tempo, mesmo que a gente tivesse o ano inteiro, mesmo que não tivesse esse problema que a gente está tendo com essa pandemia, a gente jamais ia conseguir, infelizmente, ver todos esses grupos, né? A gente vai ficar com aqueles que são mais relevantes para nós, evolutivamente, por questões ecológicas, econômicas, e outros que são muito bacanas, a gente vai, infelizmente, ter que deixar de lado, né? Porque senão a gente morreria para estudar tudo isso aí, a gente ficaria louco, tá bom?
Então a gente vai ver, meus caros, nesses 9 fios, esses 9 grupos que para nós aí vão ser os principais, sem detrimento para os outros, eles são muito legais também, mas a gente vai ver os 9. Poríferos, que são as esponjas, quinidários, que são as anêmonas e as águas-vivas, plateumintos, vermes achatados, nematóides, vermes cilíndricos, moluscos, caracol, caramujo, lula, ostra, anelídeos, minhoca, né, e outras coisas mais. Artrópodes, que são todos aqueles animais com a casquinha, barata, gafanhoto, mas também aranha, mas também caranguejo. Equinodermos, estrela do mar e seus amiguinhos. E cordados, que é um grupo que inclui os vertebrados aí, peixe, réptil, anfíbio, ave e mamífero, né? Tem que esquecer, tem que lembrar dos mamíferos. São esses caras que a gente vai estudar, tá? E para a gente estudar eles, a gente tem que ver as características básicas que a gente vai falar em todos eles, né? Então a gente vai falar de algumas dessas características agora. A primeira delas tá aí na tela, já está até pintado. São os tecidos. Quase todos os animais, aí tá todos, né, com meio de exclamação, quase todos os animais, e a gente vai ver se são hoje, apresentam tecidos organizados, né? São multicelulares e não é só que são muitas células tudo junto. Tem conjuntos de células organizadas, especializadas, trabalhando por uma mesma função, tá? Então aqui os exemplos, aqui um joelho humano e muitos dos, se não todos, não são todos, mas muitos dos tecidos que tem nessa parte do corpo humano, no joelho. Então, tecido conjuntivo, tem o tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido nervoso, né? Formas de tecido conjuntivo diferentes, tecido ósseo e o escambau. Todos esses são formados por células e material extracelular secretado pelas células, com um nível de interação, com um nível de integração, com um nível de organização tal que eles fazem uma função específica. A esmagadora maioria dos animais tem esse tipo de organização. As únicas exceções são as esponjas, que a gente vai ver daqui a pouco, que elas são um conjunto de células que não chegam nesse nível de organização. É como se fosse o corpo do organismo é feito de um amontoado de células frouxas. Eu vou até falar na nossa apresentação, essa desorganização é tanta que dá até uma vantagem para o animal. Você pode triturar uma esponja que as células conseguem se reorganizar e formar o organismo de novo. Por quê? Porque elas não estão comprometidas, vamos dizer assim, com essa organização tecidual. Mas tirando as esponjas, todos os animais têm tecidos. Quase todos os animais têm tecido, quase todos os animais apresentam uma característica chamada simetria, né? O que é simetria? É a característica que alguma coisa tem, algum objeto, algum ente tem, de que você pode dividi-lo em duas partes iguais, cortando ele por um ou mais planos de corte, tá? Então, qualquer coisa que você possa cortar em duas metades iguais, passando por um único plano, pelo menos, ou mais, né? É alguma coisa que vai ter alguma forma de simetria. E quando eu digo metades iguais, não são exatamente metades iguais, são metades iguais espelhadas, né? São metades que são iguais, que são espelhadas, não são exatamente iguais. Como a nossa mão, ela não é, uma mão nossa não é igual a outra, ela não é igual, não sobrepõe, elas são espelhadas, uma versão especular da outra, tá? Então, um exemplo de alguma coisa que tem simetria, por exemplo, é uma pizza. Uma pizza de mussarela, ela é simétrica. Tem várias formas de você cortar ela. Qualquer plano que passe pelo meio, você pode cortar ela em duas metades iguais se você for dividi-la com alguém. Então, uma pizza, ela é simétrica. Outra coisa que é simétrica, ou outras coisas que são simétricas, são os animais. Tá? A maioria esmagadora dos animais apresenta algum tipo de simetria. As duas principais estão aí. Alguns animais, tipo nós e as lagostas, temos uma simetria que a gente chama de simetria bilateral. Né? Você pode dividir o organismo no meio em duas metades iguais apenas por um plano longitudinal. Você cortar assim o organismo, você tem duas metades iguais. Essa é a simetria bilateral. Outros organismos, e a gente vai ver, tem uma simetria que a gente chama de simetria radial. Né, que você pode cortar o organismo por vários planos ao longo do centro. É uma simetria como a da pizza. Né? Então essa anêmona ela tem uma simetria radial. Tem vários jeitos de cortar ela em metades iguais, passando pelo eixo central. Tá bom? Então, essas são as duas principais formas de simetria. Então aqui alguns animais com simetria radial,
Aqui alguns animais com simetria bilateral, né? E tem outro tipo de simetria que não aparece ou não aparece tanto nos animais, que é a simetria esférica, que dá para você, que é o organismo é como uma esfera, dá para você cortar ele no meio, passando ali por vários planos de corte. Isso aqui é um protozoário. Alguns protozoários têm essa simetria esférica. Tem um monte de plano de corte ao longo do centro que você consegue obter metades iguais do organismo. Tá legal? Então, simetria. Beleza. Outras coisas que os animais vão ser tudo isso aí. Sistemas, formas e maneiras de se manter vivo, de se manter com o seu metabolismo funcionando. Então, eles vão precisar de integração e controle corporal, vão precisar de algum sistema de regulação corporal, se reproduzem, precisam liberar excretas, precisam trocar gases com o meio externo, precisam transportar esses gases dentro do seu sistema, bem como nutrientes, e precisam se sustentar e movimentar. Todos os animais precisam dessas coisas, e lógico, a forma com que os animais fazem isso é muito diferente para cada um deles. Né? Alguns são muito simples, outros são muito complexos para fazer essas tarefas, mas todos eles precisam de algum jeito, nem que seja da forma mais rudimentar possível, realizar todas ou a esmagadora maioria dessas tarefas. Isso, obviamente, a gente vai falar de grupo para grupo. Então, a gente vai estudar os grupos de animais e aqui a relação evolutiva deles, ou uma hipótese, a proposta mais atual que se tem sobre a relação de parentesco entre os principais grupos de animais que a gente vai estudar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do curso também, sobre como esses animais divergiram uns dos outros, quais são as características importantes que foram surgindo ao longo das linhagens. Alguns animais mais primitivos, mais basais ficaram sem essas características, outros foram adquirindo características mais derivadas. E a gente vai ver a melhor hipótese que se tem até hoje sobre como isso aconteceu, que é mais ou menos essa daí, né? E essa daqui é do Bob Esponja, né? Que não tem, tá faltando um grupo aí se vocês forem contar, mas não se preocupe, a gente vai falar dele também, porque não tem nenhum nematóide dentro do desenho do Bob Esponja. É isso, pessoal, essa é a introdução condensada, deu mais ou menos metade do tempo, não tô feliz, eu queria que tivesse dado menos, mas eu acho que já tá bom para vocês, que tem um tempo limitado aí para vocês virem essa. Se tiverem tempo, vejam a outra. Falou, pessoal. Vou upar essa hoje ainda, eu acho. E vocês não sabem que dia é hoje, então eu vou upar.